Bom dia a todos. Estamos ao vivo na Isto É, com a transmissão de mais uma live aqui de Editora 3 pelo YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, além dos sites da Isto É Dinheiro. Desta vez, a nossa transmissão tem um formato inovador e uma parceria inédita também com o Instituto Brasiliense de Direito Público, o IDP. O tema da discussão é da criação do Ministério da Defesa aos dias atuais. Uma reflexão sobre o papel das Forças Armadas no Brasil. Na mesa de discussões temos os ex-ministros da Defesa, Nelson Jobim, que foi o primeiro ministro da Defesa e também um dos mais longevos, né? Foi o primeiro ministro da Defesa de 2007 a 2011. Temos o ministro Aldo Rebelo, que foi ministro da Defesa de 2015 a 2016, e o ex-ministro Raul Jungmann, que foi ministro de 2016 a 2018. Convidamos também o ministro Jacques Wagner, mas como ele é senador e tem uma reunião no Senado, talvez ele se atrase um pouco. Além dos 4 ex-ministros da Defesa, temos aqui também na nossa live o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, um dos ministros mais competentes da Suprema Corte, e contamos com a presença ainda na nossa mesa de debates, Rodrigo Mudrovich e o Vitor Fernandes, ambos do Instituto Brasileiro de Direito Público, que nos auxiliarão aí nas perguntas aos debatedores. Antes de começar os debates, efetivamente, gostaria de passar a palavra para o Rodrigo Mudrovich, do IDP, que é um dos coordenadores do debate. Com a palavra, então, Rodrigo. Muito obrigado, Germano. Um bom dia a todos que nos assistem. Quero agradecer inicialmente a Isto É, na sua pessoa, por essa parceria tão honrosa. Nós já estamos há mais de 3 meses no IDP com esses encontros diários do grupo que debate como que a pandemia afeta não somente o direito, mas as nossas instituições. E esses debates têm rendido vários frutos, e certamente um deles é essa parceria que hoje se inicia exclusivamente para a divulgação desses eventos, né? Uma parceria para aumentar a densidade das pessoas que assistem os nossos debates com a Isto É. Então, quero te agradecer. Também quero cumprimentar o ministro Nelson Jobim, o ministro Raul Jungmann, o ministro Aldo Rebelo e o ministro Gilmar Mendes, meu colega de coordenação, o desembargador Ney Belo, e o professor Vitor Fernandes, que temos hoje, então, uma mesa bastante relevante para discutir uma temática que é muito importante, que é uma temática de reconstrução, ou seja, voltar à década de 90 para relembrar um pouco as razões que levaram à criação do Ministério da Defesa, em 1999, relembrar também por que isso não ocorreu antes e, de alguma forma, ir passando, a partir das visões daqueles que ocuparam o cargo, pelos dilemas que nós tivemos, pela forma como a institucionalidade foi respeitada ao longo de diferentes governos. Então, portanto, temos uma mesa aqui imperdível e com a visão também qualificada do ministro Gilmar Mendes, que assistiu tudo isso, tanto na época em que estava na Advocacia Geral da União, como depois no Supremo Tribunal Federal. Portanto, aqui pelo IDP, é uma honra enorme poder assistir esse debate. E quero também, Germano, só acho que é importante um curto reparo, singelo apenas, que o ministro Jobim, na verdade, não foi o nosso primeiro ministro da Defesa, mas foi um ministro da Defesa relevante, e que na época da criação do Ministério da Defesa estava ocupando a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal, e um pouco antes disso, no governo Fernando Henrique Cardoso, era ministro da Justiça. Enfim, é uma alegria enorme estar com os senhores, eu acho que é uma mesa muito importante, e gostaria, então, de passar a palavra inicialmente ao meu colega de coordenação, o desembargador Ney Belo, para que possa fazer a saudação inicial e, na sequência, Ney, passando a palavra ao ministro Gilmar Mendes para suas falas iniciais. Muito obrigado a Isto É, muito obrigado ao Germano e ao Rodrigo por esse nosso evento. Eu queria só agradecer a presença, a carinhosa, querida e bastante eminente presenças do ministro Gilmar Mendes, do ministro Aldo Rebelo, do ministro Raul Jungmann, do ministro Nelson Jobim, e reafirmar a minha certeza, a nossa certeza no IDP, de que eventos como esses fazem com que as discussões sejam cada vez mais sólidas, mais profundas e muito mais importantes para o Brasil, malgrado esse estado de pandemia que nos atinge a todos. Eu passo, então, a palavra ao ministro Gilmar Mendes para as suas considerações iniciais, agradecendo, evidentemente, a sua presença e o conteúdo que irá nos destinar. Muito obrigado, ministro. A palavra é sua. Bom dia. Bom dia, Ney. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Vitor. Bom dia, Germano. Bom dia aos ministros nossos convidados, ministro Nelson Jobim, Aldo Rebelo, Raul Jungmann. Acho que é um debate extremamente importante esse que hoje se realiza sobre o Ministério da Defesa. Essa era uma mensagem e uma preocupação do governo
Fernando Henrique Cardoso, a questão da institucionalização, do papel das Forças Armadas nesse contexto de desenvolvimento político. Acho que foi uma de suas importantes obras. Ele, inclusive, ressalta isto no seu diário, um projeto que era há muito ansiado e que pôde se desenvolver de maneira bastante feliz. Acho que hoje os ex-ministros da Defesa podem trazer as suas experiências a propósito dessa temática, tanto da organização do Ministério da Defesa, como de seus desenvolvimentos posteriores, por exemplo, a aplicação desse modelo de GLO, né, de guarda da lei e da ordem. Sem mais delongas, creio que é importante que nós ouçamos os ministros sobre essa temática tão relevante. Obrigado, ministro Gilmar. Acho que agora podemos começar, então, nossos questionamentos com nossos dois mediadores, né, o Germano e nosso professor aqui do IDP, Vitor Fernandes. Vitor, acho que o espaço é seu aqui para o nosso primeiro questionamento e para que possamos iniciar nossos debates. Obrigado, Rodrigo. Gostaria, inicialmente, em nome de toda a comunidade acadêmica do Instituto Brasileiro de Direito Público, professores, alunos, gostaria de saudar e agradecer imensamente aos nossos convidados, ministro Nelson Jobim, ministro Raul Jungmann, ministro Aldo Rebelo, pela oportunidade de discutir um tema tão relevante no momento atual. Também gostaria, mais uma vez, em nome da nossa comunidade acadêmica, de agradecer a Isto É, na pessoa do Dr. Germano Oliveira, por essa parceria que possibilita, de alguma maneira, que tudo que a gente trabalha na academia atinja a sociedade de uma forma mais eficaz. Eu tenho eu gostaria de inicialmente começar fazendo uma pergunta ao ministro Nelson Jobim, mais uma vez agradecendo a participação de Vossa Excelência, ministro, no nosso debate. A pergunta é a seguinte, ministro: a criação do Ministério da Defesa, como todos nós sabemos, percorreu um longo caminho de resistência na nossa história. Após a criação do Estado-Maior das Forças Armadas, ainda no contexto da Constituição de 46, esse projeto de unificação dos ministérios militares brasileiros fracassaria pelo menos ainda por duas vezes, né? Uma no governo Castelo Branco, ainda no começo da ditadura militar, em 1988. Especificamente na Constituinte, a composição dos interesses entre civis e militares convergiu para uma rejeição desse modelo unificado. No anteprojeto da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e da Segurança, o então relator, deputado Ricardo Fiuza, destacou na época que, abro aspas, a criação do Ministério da Defesa traria como consequência a atribuição a um único homem, o ministro da Defesa, virtualmente um super-ministro, do comando de todo o poder militar, o que eventualmente poderia gerar graves riscos para a manutenção da democracia, fato que todos os constituintes desejam evitar. Cito aqui o relatório, portanto, do anteprojeto da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e da Segurança. Embora desde o início do governo FHC, ministro Jobim, o presidente já alimentasse um projeto de criação do Ministério da Defesa, esse só vem a prosperar a partir da expedição de uma diretriz presidencial em 1997, no último ano do primeiro mandato do FHC. Essa diretriz é então adotada pelo governo com um discurso de que seria importante unificar um interlocutor nas questões militares e de segurança na área internacional, o que seria importante para o Brasil no contexto de uma possível candidatura ao Conselho de Segurança da ONU. É essa diretriz que depois, como todos nós sabemos, vai culminar na criação de um grupo de trabalho interministerial comandado por Clóvis Carvalho. Em toda essa história, ministro Jobim, alguns cientistas políticos brasileiros, como, por exemplo, Eliezer Riso de Oliveira, enxergam que a criação do Ministério da Defesa teria sido resultado de um esforço creditado à própria pessoa do presidente Fernando Henrique Cardoso e as negociações entre líderes governamentais, ministros e técnicos da alta burocracia governamental. Nessa visão, o Congresso Nacional teria sido um ausente, ou pelo menos teria se omitido em fomentar esse debate da unificação dos ministérios militares. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência, ministro Jobim, a partir da Vossa experiência, tanto como congressista,
presidente do Supremo Tribunal Federal e ministro da Defesa brasileiro, se Vossa Excelência considera que a criação do Ministério da Defesa de fato foi fruto de um projeto isolado do governo FHC, que acabou se tornando exitoso, ou em que medida isso poderia ter sido ou não foi um processo de amadurecimento democrático dessa própria institucionalização da relação civil-militar no período posterior à ditadura, que deveria ter encontrado seu locus natural no próprio Congresso Nacional. Bem, bom dia a todos, cumprimentos aos organizadores do evento, ao Gilmar, ao representante aí da Isto É, e aos meus colegas do Congresso e também do Ministério da Defesa, os meus ex-colegas. Bem, vejam bem, o problema da criação do Ministério da Defesa, já o debate começou no processo constituinte, conforme tu relataste. Agora, observa bem, essa manifestação do Ricardo Fiuza nada mais ou melhor, é decorrente de uma audiência pública que foi feita na Subcomissão de Defesa do Estado, em maio de 1987, com representantes das Forças Armadas. E esses representantes das Forças Armadas exatamente fizeram um discurso da impossibilidade ou da inconveniência de se fazer o Ministério da Defesa naquele momento. Chamavam de superministro, exatamente a linguagem feita pelo Fiuza. Eu observo o seguinte: em 1988, nós estávamos exatamente no meio de uma obra importantíssima do presidente Sarney, que era a de devolver os militares para os quartéis. E a criação do Ministério da Defesa com a instituição de um poder civil sobre os comandantes militares, ou os ministros militares, digamos, criaria uma espécie de provocação em relação àquele processo que o presidente Sarney conduzia com muita habilidade. Aliás, nós devemos ao presidente Sarney esse processo de transição, e eu tenho repetido isso várias vezes, de transição entre o regime militar e o regime civil. Exatamente a obra desenvolvida com absoluta competência pelo presidente Sarney. Bem, essa situação ficou afastada da Constituinte e a discussão. Mas eu lembro também que, na verdade, somente setores da esquerda, alguns setores da esquerda, mais por retaliação do que por outra coisa, que falavam em poder militar e procuravam sempre retalhar o passado, parte deles, não todos. Um dos importantes, no sentido da não retaliação com o passado, mas a criação com o futuro, foi exatamente o deputado José Genuíno, do PT, e o Haroldo Lima, que era o líder do PCdoB. Bom, a discussão que se estabeleceu em relação a isso morreu. Não houve nenhum desenvolvimento da criação do Ministério da Defesa. O assunto só retomou com o governo Fernando Henrique, que era exatamente algo que estava no programa do próprio presidente. O presidente, então, criou aquela comissão. No início, foi o general-comandante do ENFA, que era o general Lionel, que começou a produzir esses entendimentos. Mas havia dificuldades. E havia dificuldade não só do setor militar, que tinha restrições a isto, e as restrições do setor militar era mais o problema de uma disputa entre as forças. Sempre havia uma disputa entre as forças, sempre nós tivemos a predominância do Exército Nacional. E então qualquer coisa que se fizesse no sentido de se criar um ministério geral, enfim, um Ministério da Defesa, eles diziam que a solução seria sempre um vitaminoso de abacate, ou seja, verde. Verde no sentido de ser do Exército. Então, a coisa foi difícil. De outra parte, havia civis que também davam restrições dentro do governo à criação do Ministério Militar, do Ministério da Defesa. Por quê? Porque entendia-se da seguinte forma: na medida em que o comandante, aliás, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica tivessem ministros militares, você teria dentro do governo ministros militares que representariam o governo junto às forças. Essa era a sustentação inicial. Ou seja, você teria os três grandes chefes militares junto ao governo, integrando o governo e representando o governo junto às forças. Dizia-se na época, criando-se o Ministério da Defesa, você jogaria os ministros militares para comandos de força. Lembre-se bem que
a negociação política para a criação do Ministério da Defesa levou, inclusive, à manutenção dos 3 comandantes militares na competência do Supremo Tribunal Federal, ou seja, que era porque perderiam como ministro, perdendo a condição de ministro de Estado. Então, se fez alteração constitucional também para isso. Então, observem, o presidente Fernando Henrique caminhou muito bem e foi hábil nesse sentido e conseguiu a criação do Ministério da Defesa, mas com um processo de transição. Havia o Ministério da Defesa, mas instalou-se o Ministério da Defesa, mas ainda não havia propriamente, naquele momento, um comando civil sobre os militares. O Ministério da Defesa caminhou com uma certa dificuldade, e é normal no sentido da sua implantação. Agora, foi efetivamente uma insistência do Fernando Henrique. Era um compromisso que o Fernando tinha, e o Fernando resolveu insistir nisso. Não obstante esses argumentos, que vinham, inclusive, do deputado Ibsen Pinheiro, que sustentava, olha, nós vamos transformar os chefes militares como representantes da força junto ao governo, transformando-os em comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Não vamos ter militares dentro do governo que possam ser os militares representando o governo junto à força. Seria o contrário. Era a tese do Ibsen na época, mas isso ficou superado, se criou o Ministério da Defesa e aí nós tivemos certos avanços que vocês todos conhecem. Bom, aqui Germano Oliveira, sou diretor de redação da Isto É. A pergunta comigo agora é para o ministro Raul Jungmann. Ministro Raul, como foi a experiência que o senhor teve de dirigir um ministério composto por militares e o senhor, por ser um político, se houve alguma tensão nessa relação do senhor com os militares e também como foi a sua experiência de implantar a GLO no Rio de Janeiro, no momento de maior tensão do país, em que a violência no Rio, imposta por traficantes, também impôs que o senhor colocasse as Forças Armadas no Rio de Janeiro. Como foi toda essa relação sua? Está sem voz, sem som. O ministro Raul. Bom dia a todos. Eu quero saudar e agradecer o convite para esse debate tão importante, saudar o ministro Gilmar Mendes, meus ex-colegas ministros Nelson Jobim e Aldo Rebelo, o Rodrigo, o Vitor Germano e o desembargador Ney Belo. Olha só, a minha ida para o Ministério começa lá atrás, ainda durante a gestão do ministro Nelson Jobim, porque naquela época ele vai fazer um conjunto de modificações que estão consubstanciadas, sobretudo, na Lei Complementar 136, que, e ele pode falar isso melhor do que eu, na verdade, consolidam o projeto do presidente Fernando Henrique de 1999, que foi a criação do Ministério da Defesa, depois de bastante resistência. Eu queria aqui fazer só um parêntese histórico. Eu estava fazendo uma visita à Escola de Alto Comando do Exército e lá me defrontei, e até tenho a cópia, de um documento redigido pelo ministro Golbery, enviado para o presidente Geisel, cuja proposta era a criação do Ministério da Defesa. E olha, isso ali pelos fim dos anos 60, 70, né? Ele já pensava nisso. Prosseguindo, então, essa Lei Complementar 136 e também outras mudanças em curso para serem levadas adiante pelo ministro Jobim, fez com que eu criasse a Frente Parlamentar da Defesa Nacional. Para vocês terem uma ideia, a instituição parlamentar brasileira tem algo como 180 anos, é uma das mais longevas que você tem no mundo. E ela nunca teve uma frente parlamentar, seja das Forças Armadas, da Defesa, né? E aquilo que nós fizemos, nós conseguimos reunir aproximadamente 217, 227 deputados para apoiar essa frente. E eu fui relator da Lei 136, e tendo criado a Frente Parlamentar da Defesa Nacional. E me aproximei bastante dos militares, particularmente de um assessor muito competente, muito especial, que é o general Etgoin, naquela época.
Quando, passado o tempo, chegamos ali nas proximidades do impeachment, já do fim, né, do processo mais ou menos se encerrando o impeachment da presidente Dilma, o general Etchegói me liga e disse: podemos colocar seu nome disponível para exercer o Ministério da Defesa? Eu fiquei muito surpreso com aquilo e, no final de contas, foram os comandantes militares, quando consultados pelo presidente Temer, que afirmaram meu nome. Então, eu venho de um consenso entre os comandantes militares para que eu assumisse o Ministério da Defesa. O presidente da República, que tem, evidentemente, privativamente o direito de fazer essa nomeação, ele então fez. E é por isso que eu inicio, digamos assim, a caminhada no Ministério da Defesa. E ela foi muito tranquila. Eu posso dizer que foi algo extremamente harmônico, né? E momento difícil, governo difícil, problemas fiscais, mas eu diria que ela foi harmônica, à exceção de umas 2 vezes em que houve digamos assim, tivemos um conflito com algumas falas do então general Hamilton Mourão, que hoje é o vice-presidente da República, mas que foram solucionadas no âmbito mesmo do Exército pelo então comandante do Exército Vilas Boas, né? Isso quanto à minha ida e o que se passou lá, né? Com relação à intervenção do Rio de Janeiro, eu participo pouco dela, porque ela vem ali em meados de fevereiro, né? Que é exatamente um mês, um pouco depois, que eu assumo o Ministério da Segurança. E militares são muito ciosos da linha de comando. E o interventor, que era uma espécie de governador paralelo, ou seja, o Pezão governava tudo, menos a área da segurança pública, e isso ficou a cargo do hoje ministro-chefe da Casa Civil, que é o general Braga Neto. Ele respondia diretamente ao presidente da República, porque, como interventor, e isso nunca tínhamos tido uma experiência anterior, quer dizer, foi a primeira vez que a Constituição de 88 teve esse seu artigo efetivado, por assim dizer. Então, ele ficava em linha direta com o presidente da República. Nós participamos como coadjuvantes e, evidente, se houver interesse, a gente pode falar sobre isso. Mas, enquanto ministro da Defesa, a minha participação na intervenção do Rio de Janeiro, ela foi praticamente o início, por assim dizer. Se houver interesse, posso escrever o processo de decisão, tudo bem, mas a nossa participação lá, de fato, foi na qualidade de coadjuvante. Obrigado, ministro Raul Jungmann. Sem dúvida, acredito que seja do interesse tanto meu quanto do Dr. Germano, de todos nós, aprofundar esse tema ao longo do nosso debate. Eu aproveitaria, nesse momento, para também fazer uma pergunta ao ministro Aldo Rebelo, com o seguinte teor. Ministro Aldo, é um prazer poder dirigir essa pergunta a Vossa Excelência. Ministro Aldo, o processo de redemocratização nacional após o fim da ditadura militar foi marcado por um fenômeno que alguns estudiosos chamam de crise da identidade militar, né? O debate sobre qual é o papel das Forças Armadas enquanto instituições de Estado após a derrocada da ditadura, né? Um dos reflexos notáveis dessa crise é que ainda hoje a gente tende a avaliar os resultados desse processo que a gente está discutindo aqui hoje, desse processo de integração das Forças Armadas na vida democrática, a partir de um binômio de controle civil versus autonomia militar. Apesar disso, apesar desse binômio, é inegável que nos últimos 20 anos a existência da autonomia militar tem conseguido se colocar de forma harmônica ao lado desse modelo de controle civil político. A história super exitosa do Ministério da Defesa nesses últimos 20 anos denota uma experiência de harmonia, né, de compatibilização entre as garantias de autonomia e prerrogativa dos militares e a integração das Forças Armadas em um projeto constitucional democrático. Durante a gestão de Vossa Excelência no Ministério da Defesa, Vossa Excelência atuou como um exímio defensor dos projetos estratégicos das Forças Armadas, mesmo com os imensos desafios que imagino que a época se enfrentava por parte desse ministério diante da crise econômica e fiscal dos últimos anos aí do governo Dilma.
E, além de reconhecer tais projetos estratégicos como peças centrais para a soberania nacional, Vossa Excelência também sempre ressaltou a importância de cultivarmos a história e os valores que as Forças Armadas representam para o Brasil. Eu gostaria de ouvir a opinião de Vossa Excelência sobre se a política de defesa nacional, qual construída aí nos últimos anos, já conseguiu promover a superação dessa crise da identidade das Forças Armadas. Ou seja, na sua opinião, Vossa Excelência acha que nós já chegamos a um ponto de não retorno em que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica estão definitivamente integrados como entidades de Estado, definitivamente comprometidas com o espírito democrático brasileiro? Obrigado. Bom dia, Germano, bom dia, Rodrigo, bom dia, Vitor, bom dia, desembargador Ney Belo, bom dia, meus queridos ministros Gilmar Mendes, Nelson Jobim, Raul Jugman e a quem nos acompanha. Na verdade, o que eu acho é que não há propriamente uma tensão civil-militar na sociedade brasileira. Não há propriamente um conflito de identidade por parte dos militares entre a sua função estritamente militar e o seu papel civil. A impressão que eu tenho é que isso revela contradições, desequilíbrios do próprio país e que se projetam nas Forças Armadas e no seu papel. Se não, vejamos. Eu defendo a tese de que, no Brasil, as Forças Armadas têm uma dupla missão e um duplo papel. O papel de defender a pátria, de defesa do país, e o papel de construção do país, o papel de superar deficiências do próprio Estado Nacional, da própria formação brasileira. Durante a regência, nós tivemos 4 guerras civis simultâneas. Uma guerra civil no Rio Grande do Sul, a dos Farrapos, uma na Bahia, a dos Sabinos, que se entendia quando o Rio Grande do Sul. Bento Gonçalves fugiu da Bahia ajudado pelos Sabinos para assumir a presidência lá da República de Piratinim. Uma guerra civil no Maranhão, a Balaiada, e uma guerra civil no Pará, simultaneamente. Qual era e num país que era uma monarquia que não tinha monarca, um império sem imperador, governada por regentes, ou regência trina, ou a regência una, que foi a do Feijó, que não deu conta de segurar a desagregação do país. A única instituição de que nós dispunhamos com sentido nacional, naquele momento, era o Exército. O Exército, por essa razão é que chamam o Caxias de pacificador, não é por acaso, porque senão nós poderíamos ter nos desagregado, nos transformado de Brasil em um grupo de repúblicas de língua portuguesa, como as repúblicas espanholas. Então, o Exército teve essa missão. Quando chega na crise da abolição, o Exército tinha voltado do Paraguai, onde amadureceu as suas inclinações abolicionistas e republicanas. E teve um papel importante na abolição da escravidão. Os militares eram abolicionistas. O Floriano Peixoto participava de grupos clandestinos a favor da abolição. Na República, eles tiveram esse papel. Os engenheiros militares, o Euclides da Cunha está aí com seus ensaios para provar que pensavam no Brasil com os olhos, com os sonhos de uma república como a dos Estados Unidos, desenvolvida, progressista. Eram os militares, os engenheiros militares que pensavam nisso. O Euclides já pensava numa ferrovia ligando Rio Branco a Cruzeiro do Sul, integrando toda a América do Sul. Depois eles viveram uma guerra civil entre eles. O tenentismo foi uma guerra civil entre militares legalistas e militares rebeldes, onde os legalistas aparentemente ganharam porque perderam em 30. E eles tiveram, ao lado disso, acumulando uma função na área de ciência e tecnologia. Tiveram que fazer o primeiro computador no Brasil, foram eles que fizeram. Programa nuclear, programa espacial, assistência social aqui no interior do Nordeste, quando tem seca. Não é ONG que cuida do sertanejo com sede, é o projeto PIPA, coordenado pelo Exército. Na
Amazônia, muitas vezes, um menino índio. A primeira vez que vi uma escova de dente foi na mão de uma tenente da aeronáutica dentista. Então, é o seguinte, essas tensões, esses desequilíbrios refletem, de fato, nessa duplicidade, onde os militares veem, às vezes, na minha opinião, de maneira equivocada, como foi o caso de 64, essa é a minha opinião, que internalizaram, tá certo, uma divisão no mundo que era a Guerra Fria, tá certo? Essa bipolaridade foi internalizada no Brasil, lamentavelmente, mas, na minha opinião, na maioria das vezes, é como uma necessidade do país. E essas tensões, essas disputas, essas reflexões acompanham. Eu, na minha experiência do Ministério da Defesa, tive a melhor impressão possível. Não é uma coisa romântica, idealista, mas eu vejo assim uma instituição que tem no Brasil um papel insubstituível, um papel decisivo, não na política partidária, que isso vai sendo deixado de lado. A participação política partidária, ou seja, o espírito gendármico e de milícia ao qual se referiu o general Góes Monteiro, isso também já não faz sentido. Mas o protagonismo das Forças Armadas na construção dos valores do país, um país que vive em crise de valores, você vê aí um monte de vândalos, de tudo quanto é tendência ideológica, querendo destruir tudo quanto é estátua pelo país. Então, o país vive uma crise de valores. Onde é que estão as instituições? Há muitas instituições que são instituições narcisistas, instituições muito jovens, instituições adolescentes que não têm ideia do país. As Forças Armadas, não. Tem sua raiz lá em Guararapes, outras na Guerra da Independência, no Paraguai, ou seja, são instituições que têm uma noção, a memória da nacionalidade, e acho que isso precisa ser valorizado e preservado, claro que com espírito crítico, não são instituições perfeitas, cometem erros, seus integrantes cometem também erros, isso precisa ser criticado. O poder civil, eu acho que deve ser valorizado, reconhecido, mas, naturalmente, num país como o Brasil, as Forças Armadas têm uma função e um papel, que é essa dupla missão, defender o país e construir o país. E, além do mais, eu creio que, no seu papel, ela vai sempre levar em conta as opções de defesa e a geografia. Ou seja, um país continental, 17 mil quilômetros de fronteira, um país que ainda nem atravessou direito a linha de Tordesilhas. Quem é que está na Amazônia? Alguém no Sul, no Sudeste, faz noção do que é a Amazônia? Não. Quando eu vejo um jornalista do Sul e do Sudeste falando da Amazônia, parece um antropólogo francês falando da África na Universidade de Paris. Ou seja, quem está lá é o Exército, é quem sabe o que é aquilo, disputando espaço com as ONGs, que são outras instituições muito fortes na Amazônia. Ainda bem que temos lá a Marinha, a Aeronáutica e o Exército. Muito bem, ministro. Agora, minha pergunta para o ministro Gilmar Mendes. Ministro Gilmar, o senhor, em entrevista para a Isto É, nas páginas vermelhas, o senhor disse que as Forças Armadas não são milícias de um presidente. Aí o senhor acha que há algum risco das Forças Armadas serem cooptadas pelo presidente da República e tomar alguma atitude antidemocrática ou inconstitucional? Eu vejo, Germano, pelo que já descreveram também os ministros que me antecederam, o ministro Jobim, o ministro Raul e o ministro Aldo Rebelo, que as Forças Armadas estão integradas no projeto constitucional. Por isso que eu já disse que era até injuriosa essa consideração que se fazia a propósito das Forças Armadas. O que me parece é que há um movimento político que tem como base também, ou pelo menos com alguma intencionalidade, o amedrontamento das instituições. Olha que nós chamamos as Forças Armadas, olha que nós retornamos ao AI-5, ou vamos introduzir o artigo 142. Como disse agora o ministro Aldo Rebelo, o contexto da participação das Forças Armadas nesse episódio de 64, que se desdobra em 68 com o AI-5, tinha a ver também
com uma conflagração política mundial, não é? Essa questão da Guerra Fria, e isso é preciso olhar e contextualizar, mas eu tenho a impressão, e acho que é importante, ressaltarmos o papel, inclusive, do Ministério da Defesa nesse avanço da institucionalidade e do reforço de integração das Forças Armadas, né, dentro de um projeto de estabilidade constitucional. Por isso que eu não vejo esse perigo, embora nós tenhamos que reforçar as defesas democráticas, porque há outros perigos. O ministro Jungmann depois pode falar sobre isso, ou mesmo o ministro Jobim, por exemplo, a politização das polícias militares. E aqui, de fato, há um perigo, inclusive, de sua milicianização. Isso, de alguma forma, já se faz presente no Rio de Janeiro. Se não afetam a democracia como um todo, eles causam instabilidade na própria ordem pública. Hoje, as milícias, como elas estão colocadas no Rio de Janeiro, são crimes, compõem o crime organizado e precisam de ser questionadas. E a politização das PMs também preocupa, não é? E pode ser uma ameaça, pelo menos, à estabilidade institucional, à normalidade institucional. Obrigado, ministro Gilmar. Eu ia perguntar agora ao ministro Nelson Jobim um pouco sobre a sua experiência, ministro, que o senhor ficou no Ministério da Defesa de 2007 a 2011, e acho que na primeira resposta o senhor falou um pouco sobre o contexto da criação do Ministério da Defesa, mas acho que talvez seja importante também, ministro, ouvir o senhor um pouco sobre essa questão que o ministro Gilmar coloca agora, sobre o risco de politização das polícias militares. Enfim, então eu deixo o espaço aberto, ministro, se o senhor quiser falar um pouco da sua experiência, mas acho que talvez também um pouquinho sobre esse risco que o ministro Gilmar tão adequadamente coloca, e acho que é importante ouvir sua experiência, traduzindo um pouco também, não só a experiência de quem passou por esse cargo, mas sua visão do momento atual. Obrigado, Rodrigo. Bem, observa bem, vamos primeiro estabelecer como faz o Aldo, e o Aldo é um historiador extraordinário, e o Aldo é o que conhece a história do Rio Grande do Sul. Eu, inclusive, mandava livros para ele, de biografias, de livros restritos lá da região, e conhece tudo. Ele chegou aí de carro visitar os locais da Revolução Farroupilha. Não é verdade, Aldo? É verdade. Não é verdade? Tu e teu filho. Bem, isso. O seguinte, vejam bem, a Constituição de 46 estabelecia de que os militares que fossem eleitos, eles seriam agregados à força. E se eles ficassem 8 anos fora da força, como agregados, eles iriam para a reserva ou reformados. Isso viabilizava a participação política do militar, que era viabilizado também pelo fato de que os generais, na época, não tinham limite, quase que não tinham limite de permanência na força. Eu lembro que o general, depois Marechal Cordeiro de Farias, ficou 23 anos no generalato, considerando a sua promoção de general de brigada com a sua reserva e a promoção para o marechalato, que hoje desapareceu. Pois bem, havia uma espécie de militares políticos que nós tínhamos naquele período. Político, tanto é que o Cordeiro foi interventor no Rio Grande do Sul, foi interventor no Pernambuco, enfim, foi uma série de ações. Bom, o que fez o general Castelo Branco? E isso nós devemos a ele. O general Castelo Branco estabeleceu, na emenda constitucional número 9, de julho de 64, julho de 64, ele estabeleceu de que se um oficial militar fosse eleito, iria imediatamente para a reserva. Antes, ele voltava para a força para continuar fazendo política. Ele tomou essa providência. A segunda providência de afastamento dos oficiais, dos militares da política, já aí também um pouco conjuntural, foi a criação, que até hoje permanece, e nós não chamamos isso de entulho autoritário, que é a criação do domicílio eleitoral. Lembra-se que qualquer um podia se candidatar em qualquer lugar. O general Castelo Branco
resolveu, então, criar o domicílio eleitoral. Na verdade, ele queria evitar que Lott viesse a ser governador do Rio, que Cruel viesse a ser governador de São Paulo e Justino Alves Bastos viesse a ser governador de Pernambuco. E ele, inclusive, conta ao presidente Sarney de que o presidente Sarney era governador do Maranhão e foi chamado pelo Castelo para convencer a Arena para acompanhar a posição de Castelo, criando o domicílio eleitoral. E aí conta o presidente Sarney de que o presidente Castelo diz assim para eles: olha, governador, vamos deixar claro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, é cargo de governador para general. Agora, o Piauí, o Maranhão, isso é cargo para coronel, major, etc. E ele, então, conseguiu aprovar o domicílio eleitoral e tirou a candidatura desses personagens. Tanto é que o General Mauricuru rompeu. Já estava rompido com o Castelo há muitos anos, mas agravou-se o rompimento de Castelo, porque o Amauri queria ser governador de São Paulo. Bem, a segunda grande coisa que ele fez, além dessa alteração, foi a alteração na carreira militar. Então, a carreira militar tem uma expulsória de 12 anos no generalato. Antes não tinha. Além da expulsória dos 12 anos de generalato, você tem a possibilidade de sair antes, tendo em vista a renovação de cada uma das fases, brigada e divisão, a cada ano, uma quarta parte. Com isso, os militares ficaram afastados da política nesse sentido. Tanto é que os generais que se formaram, os oficiais que vieram posteriores às regras de Castelo, não tem nada a ver com atividade política. Agora, o que preocupa, e foi referido pelo o ministro Gilmar, é exatamente a questão das polícias militares. Observem bem, nós tivemos dois atos, digamos, duas situações no governo atual que preocupam. Uma delas foi o fato daquela rebelião da Polícia Militar no Ceará, em que acabaram sendo apoiados, inclusive chamados de heróis por alguns, inclusive o ex-ministro da Justiça, em mais um deslize político da sua posição, acabou dando uma posição dúbia em relação à posição assumida por esses militares, esses oficiais militares da Polícia Militar local. O segundo dado é exatamente quando o Ministério da Economia resolveu proibir o aumento de salários. Lembrem-se que o governo, na semana anterior, aumentou os salários da Polícia do Distrito Federal. Sabe que a Polícia Militar do Distrito Federal, como também o Ministério Público e o Poder Judiciário, é do orçamento da União, são remunerados pela União, embora sejam do DF, mas são órgãos da União, inclusive, participam disso. Pois bem, essas duas mensagens não foram boas. E ainda há um ponto que, felizmente, o Senado está quieto, eu não tenho falado nisso, mas vou falar agora. Eles conseguiram, os policiais militares, aprovar na Câmara uma alteração da Constituição de 88 em relação à regra Castelo Branco. Ou seja, eles querem que os policiais militares eleitos não vão para a reserva. Os policiais militares ficam agregados e, se não forem eleitos, voltariam para a força. É um colchão que criaram esse número grande de policiais militares que acabaram sendo eleitos deputados, junto com alguns generais. Então, eu creio que a preocupação mencionada pelo Gilmar é muito forte. No entanto, os governadores estão atentos a isso, no sentido de manter o controle e o comando das suas polícias militares. Eu espero que o Senado não jogue esta emenda adiante, mantenha a emenda Castelo da época de Castelo, ou seja, a ida para a reserva ou para a reforma na hipótese de ser eleito. Agora, falando especificamente sobre o Ministério da Defesa, o que na época me chamou a atenção e foi um objetivo, e aí eu devo muito à colaboração do próprio Raul Jungmann e do nosso Aldo como deputados. Tanto é que o primeiro presidente daquela bancada
da Defesa foi o Aldo, que era do PCdoB, o que criava uma curiosidade para os militares. Pois bem, quando eu assumi o Ministério da Defesa, digamos, o Ministério da Defesa estava um pouco distante das próprias forças, e um pouco distante no sentido de ter mais controle das suas situações. Então, o que aconteceu ao primeiro momento foi quando um oficial militar, que controlava as contas no Ministério da Defesa, me levou para assinar a remessa ao Ministério do Planejamento do orçamento das três forças e do orçamento do Ministério da Defesa. E aí disse, não, mas eu disse, mas como é isso? Eu disse, na verdade, cada força já fez o seu orçamento, está tudo acertado, eles combinaram entre si, e também o Ministério da Defesa, nós já fizemos aqui as necessidades orçamentárias do Ministério da Defesa, basta o senhor assinar e enviar isso para o Ministério do Planejamento, para que ele encaminhe, integre isso ao Projeto Geral de Orçamento da União. Aí eu disse, mas escuta aqui, eles combinaram entre eles, mas comigo não combinaram nada. Como eu vinha do Ministério do Supremo Tribunal, e lá no Supremo eu mexi muito com esse negócio de orçamento, então acabei dizendo, não, eu quero olhar esse negócio e discutir. Aí o que houve? Eu acabei trazendo para dentro do Ministério da Defesa a negociação dos objetivos. Porque, veja bem, o orçamento nada mais é do que a realização com recursos de certos objetivos fixados pelas forças. E o objetivo tinha que ser fixado pelo Ministério da Defesa e discutido com as forças, evidentemente. E aí começou esse projeto. O segundo ponto importante, em relação ao próprio Ministério da Defesa, foi quando nós fizemos, junto com o Raul e apoiado também pelo Aldo, nós fizemos aquelas alterações na legislação. E tinha um decreto importante que eu acabei alterando. E esse decreto era a chamada estratégia de guerra, que era um decreto que vinha da época de Figueiredo, em que se estabelecia o seguinte: a estratégia militar de guerra, que era a linguagem que era utilizada, depois eu substituí por estratégia militar de defesa, estabelecia níveis. Você tinha um nível político, da qual integrava o presidente da República, junto com a área política. Depois você tinha um nível estratégico, que era integrado pelos comandantes de força ou ministros militares na época anterior, e que definiam se o objetivo político definido pela área política era viável estrategicamente. Depois você tinha um terceiro nível, que era o nível operacional, e, por último, o nível tático. Não aparecia, evidentemente, o ministro da Defesa nessa história. Então, nós alteramos e estabelecemos de que o ministro da Defesa integraria o nível político e integraria também o nível estratégico, discutiria com os ministros militares, aliás, com os comandantes de força, essa organização. Mas, na área operacional e tática, não entrava o ministro da Defesa. Ou seja, naquilo que é especificamente militar, quem comandava eram os personagens da época que, enfim, os militares, operacional e tático. E, com isso, nós separamos claramente, e procuramos separar claramente o comando civil dos militares na área de objetivos e na área estratégica, com a participação do ministro da Defesa. E abaixo nós não tínhamos intervenção nenhuma, que era exatamente o perfil específico militar. Aliás, eu tive um problema com isso no governo Dilma, quando nós fixamos uma estratégia. Bem no final, antes de eu sair, nós fixamos lá era aquele negócio de fiscalização de fronteira, um programa Ágata, que era fiscalizar as fronteiras do norte, da fronteira da Amazônia, a facilidade da entrada, etc. E quando montamos esse programa, a própria presidente me perguntou: mas quantos homens vai precisar disso? Quais são? Eu não sei, eu não tenho absolutamente noção do quanto precisar. Quem vai pensar nisso? Disse para ela. Quem vai pensar nisso é o oficial militar que for designado pelos comandantes militares para a área operacional. Ele é que vai dizer: olha, eu preciso disso, daquilo, para cumprir o objetivo determinado pelo aspecto político. Ou seja, não há que se intervir, e com isso nós conseguimos conviver.
digamos, progressivamente, eu tive que fazer um esforço também no sentido de mostrar aos militares de que os civis integravam também aquela política militar, integravam também os objetivos militares. Como referiu o Aldo, nós devemos muito aos militares a integração nacional. Vou dar um exemplo. Na minha cidade de Santa Maria, por exemplo, na década de 50, com o serviço militar obrigatório, o que ocorria? Os militares, o exército, na época, lá em Santa Maria, era alguém que ensinava a língua portuguesa. Para quem? Para os italianos lá na nossa região, que falavam o dialeto vêneto, e para os alemães da minha região, que falavam um dialeto chamado Undsrück. E eles aprendiam português dentro do quartel. Ou seja, isso dava a integração nacional e o trabalho extraordinário feito pelo Exército nesse serviço militar. Então, vamos deixar claro que tensões existem. É claro que pequenas tensões existem, mas o fato é que os militares têm uma situação que a gente não pode deixar de contar. Você não pode ter dúvidas. No momento em que você vai decidir, você estabelece uma discussão. Decidido, está resolvido e eles cumprem. Agora, o que também precisa é que o ministro da Defesa, o civil que esteja no comando, seja solidário com a força. Eu me lembro, Raul, quando dessas intervenções de GLO, e quando resolvemos fazer aquela intervenção grande na época do Ministério da Defesa, junto ao Complexo Alemão, eu vim ainda da experiência com o ministro da Justiça, daquele período que eu sucedi o Ministério da Justiça ao governo Itamar, nomeado pelo Fernando Henrique, e encontramos aquela intervenção no Rio de Janeiro, lembre-se, nos morros do Rio de Janeiro, determinada por o Itamar. Havia uma desordem completa em relação à responsabilidade dos próprios militares. E aí o que aconteceu? Por sugestão, inclusive, do Sérgio Tigóin, que é um extraordinário oficial, e que tinha uma noção muito clara da relação civil-militar e também das funções militares, nós resolvemos fazer o seguinte: toda operação militar existe um book, um livro, que eles chamam de regras de engajamento. Não é isso, Raul? Essas regras de engajamento definem o que na operação o militar pode fazer. O militar pode entrar, pode derrubar, pode dar tiro, etc. Define exaustivamente isso. Aí eu impus, naquele momento, para mostrar de que as ações desenvolvidas pelos militares tinham o compromisso da autoridade civil, eu acabei exigindo do governador do estado na época, que era o Sérgio Cabral, que assinasse as regras de engajamento e nós também eu assinaria as regras de engajamento junto com o oficial, para mostrar de que aquilo era uma determinação da responsabilidade do Poder Civil. Também aconteceu, Gilmar, quando o Britinho, o Aires Brito, era presidente do eleitoral. Você lembra que as Forças Armadas sempre são convocadas para assegurar a realização da eleição, no dia da eleição. Aí o Tribunal Eleitoral, por provocação do Tribunal Regional do Rio de Janeiro, acabou também entendendo de que tinha que convocar as Forças Armadas para assegurar a campanha eleitoral. Ou seja, tinha que trazer antes da eleição, porque havia a impossibilidade de deputados e candidatos subirem o morro, porque as milícias controlavam, melhor, o narcotráfico controlava, etc, etc. E aí nós, então, aceitamos, evidentemente, que tinha que aceitar o pedido do TSE de mandar militares. Mas aí o que eu fiz? Eu levei a regra de engajamento, entreguei ao ministro Brito, digo, Brito, vocês precisam aprovar essas regras, senão os militares não sobem, porque senão ficam desguarnecidos. Por quê? Porque, subsequentemente à operação militar dessa natureza, vinha uma série de demandas de natureza criminal civil, ou seja, pela Justiça Civil, inclusive provocado pelo Ministério Público, nas ações desenvolvidas pelos militares, os militares ficavam. E aí o que acontecia? O soldado ia para a operação com um problema. Se eu vou fazer isso, eu vou acabar respondendo perante uma outra autoridade que não a autoridade militar. E aí nós criamos todos aqueles mecanismos, inclusive estabelecemos na lei, e depois tem um problema, está com problema ainda, que é, nessas operações militares, considerar isso ações militares.
insuscetíveis de uma análise pela legislação penal civil, mas sim pela legislação penal militar, para assegurar a realização da operação. Porque senão era aquela coisa, o sujeito ia abrir uma casa para examinar alguma coisa, e o sujeito vinha lá, abuso de autoridade, etc, etc. Então, com isso, os militares ficaram satisfeitos. Eu devo essa sugestão ao Sérgio. Foi o Sérgio, exatamente, que era meu assessor militar, Sérgio Tigóia, que é um sujeito extraordinário. O defeito é que é gremista, né, o Raul? O gremista tem um defeito de personalidade muito sério. Mas, no entanto, o Sérgio nos ajudou muito nisso e deu exatamente a consolidação inicial para o Ministério da Defesa. Foi ele que nós trabalhamos na Estratégia Nacional de Defesa, no Livro Branco de Defesa. Houve alguns problemas que foram conduzidos junto ao Itamaraty à época, e o Sérgio me orientou muito no sentido da forma de nós assegurarmos a posição militar junto ao Itamaraty, em questões, inclusive, de natureza nuclear, que era o problema da autonomia nuclear, e aí envolvia a Marinha com o projeto, com o projeto nuclear da Marinha, em Iperó e aqui na Universidade de São Paulo. Então, eu aprendi muito. Vou dizer a vocês, eu não entendia nada sobre este assunto. E por que eu não entendia nada? Porque o Raul, e aí me acorde, o Aldo não, porque o Aldo tem tendência, aliás, o Raul também, porque o Raul era bolchevique, e todo bolchevique gosta de milico. Militar para bolchevique se entendem muito bem. Mas o fato é que nós não tínhamos, em 88, não tínhamos discutido Forças Armadas. Nós não discutimos defesa nem segurança. Por quê? Porque no nosso imaginário, defesa e segurança passava por repressão política, porque era a leitura que a gente fazia. Então, nós não queríamos discutir esse assunto. É por isso, inclusive, que na Constituição de 88, muito pouca discussão se teve em relação à questão militar e de defesa e de segurança, porque não queríamos saber disso, porque sempre identificávamos aquilo como se... Tanto é que, lembrem-se, a área da academia fazia a mesma coisa. Não foi muito difícil, foram poucos os professores civis da academia que ficaram discutindo segurança e defesa. Por quê? Porque os outros colegas dele diziam: isso aí é discussão de militar, é negócio de intervenção política. Pergunta para o pessoal inicial que trabalhou na academia. A esquerda e nós dizíamos isso, então não houve essa discussão. Eu acho que nós avançamos muito e eu tenho convicção absoluta de que hoje não há nenhuma possibilidade de uma intervenção militar em favor de ABC. O compromisso dos militares hoje é notoriamente com o processo democrático. Obrigado, ministro Jobim. O Vitor agora vai assumir com as perguntas. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, ministro Jobim, por essa belíssima exposição. E até fazendo o link com o que Vossa Excelência acabou de falar, eu gostaria de dirigir uma pergunta ao ministro Raul Jungmann, que tem a ver com o papel das Forças Armadas num projeto de segurança pública nacional. As Forças Armadas exerceram nos últimos anos, como a gente acabou de falar, um papel importante de defesa da soberania nacional, com a assunção, ainda que episódica e condicionada, do exercício da segurança pública. Durante a gestão de Vossa Excelência, ministro Jungmann, no Ministério da Defesa, foram acionadas pelo menos 11 operações de garantia da lei e da ordem, e Vossa Excelência também enfrentou uma GLO muito dura no estado do Espírito Santo, na época, em 2017. Também durante a gestão de Vossa Excelência, mas dessa vez no Ministério da Segurança Pública, durante o governo do presidente Michel Temer, nós assistimos o episódio da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, que o senhor até comentou há pouco, e essa intervenção buscou lidar com um problema muito grande de articulação que existia à época e perpetua-se até hoje, de articulação entre milicianos, crime organizado e o tráfico de drogas na cidade. E no ano passado, como também o ministro Jobim comentou há pouco, as Forças Armadas novamente voltaram à cena com a deflagração de uma importante GLO no estado do Ceará, ocasionada pelo motim de policiais militares do estado, que acabou resultando na morte de 200 pessoas. Embora as GLOs, a gente sabe que sigam um protocolo rígido de atuação
e essa experiência demonstra o preparo das Forças Armadas nesse tipo de atuação, Vossa Excelência, ministro Jungmann, até já manifestou publicamente que, na visão de Vossa Excelência, os próprios militares não gostam de exercer esse papel, até mesmo porque eles colocam em risco nessas atividades, risco não só na execução das atividades, mas de posteriores responsabilizações, né? Diante desse cenário, eu gostaria de ouvir a opinião de Vossa Excelência sobre qual a importância e o papel das Forças Armadas numa tentativa de construção nacional de uma política de planejamento de segurança nacional. As Forças Armadas podem contribuir para essa nacionalização de uma política de segurança, como tem feito nos últimos tempos, e qual que é o papel delas nessa discussão? Bom, deixa eu começar pela segurança. O Brasil teve, com a atual, 7 constituições. A primeira em 1824, a última em 1988. Nenhuma delas foi atribuição do poder central, seja no Império, seja na República, a segurança pública. Isso sempre ficou com os estados. E aí uma tarefa para o nosso historiador aqui presente, o Aldo, mas também o Jubim, o seguinte: como você não tem nenhuma obra que, digamos assim, historie a segurança pública no Brasil, não existe nenhuma obra sobre isso. Você tem tese, você tem monografia, você tem texto, você tem artigo, mas, por exemplo, uma obra como a do Recupero, sobre a história da diplomacia no Brasil, belíssima obra, você não tem, né? Por que isso não se deu? Eu tenho uma suposição, Aldo, de que, naquele momento pós-independência, e a grande discussão entre centralização, descentralização, maior poder com os estados, menos poder com os estados, que gerou tantas revoltas e rebeliões, foi feito, de certa forma, um acerto de que a questão da segurança ficaria com os estados. Eles teriam o poder de cuidar efetivamente da segurança, né? Grosso modo. E que, em troca disso, eles receberiam apoio parlamentar para a sustentação do gabinete naquela época. Mas isso é uma questão realmente a ser estudada e analisada. Mas, de fato, eu acho que, na construção do Estado Nacional, esse foi um tema que foi objeto de muita disputa e que, de lá para cá, sempre ficou com os estados. 2 consequências. Primeira, nós nunca tivemos um sistema nacional de segurança. Nunca. Segundo, nós nunca tivemos uma política nacional de segurança. Alguém pode objetar, mas, por exemplo, o ministro Jobim fez um plano de segurança? Fez. Muitos outros fizeram, sem a sombra do José Eduardo, Tasso, etc. Mas o plano é algo da vontade ou da disposição do ministro. Dura o tempo que dura o ministro, por melhor que seja a sua contribuição. Vai daí que um novo ministro vai fazer o seu programa propriamente dito. E um outro indicador, muito claro: não existem estatísticas nacionais confiáveis na área da segurança pública. Você não tem como medir as políticas públicas. Você não tem evidências para saber se o dinheiro está sendo mal ou bem empregado dos impostos que todos contribuem. Ou seja, a segurança pública no Brasil é o reino da obscuridade. E como você fazer uma política pública de segurança se você sequer tem dados e informações sobre isso? Quer um exemplo? Nós hoje temos a 3ª maior população carcerária do mundo, 862 mil. Dentro de 3 anos, ela vai, com um crescimento anual que tem de aproximadamente 8%, ela vai ficar do tamanho de Porto Alegre, não da grande, mas da Porto Alegre hoje, para ter uma ideia. Ela é superlotada e nós não temos nenhum tipo de informação fidedigna, porque nós temos 3 fontes. Nós temos a do CNJ, que nós ajudamos a construir, repassando recursos. Nós temos aquela que é feita pelo DEPEN, e elas não coincidem, elas têm diferenças. E você tem também a que é feita pela sociedade civil, através do Fórum Brasileiro de Segurança. Isso é apenas um caso, para se ter uma ideia. Então, quando nós criamos o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, durante o governo Temer, foi exatamente para suprir isso. O atual governo resolveu não implantar o SUSP, ou seja, não criar uma grande coordenação entre as unidades federadas. Detalhe: se você vai para o artigo 144, está aqui 2 ministros do Supremo que podem aferir o que eu estou dizendo, você vai ler lá que diz o seguinte, no caput: segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Ponto. Em seguida, você vai ter um elenco daqueles órgãos ou instituições que vão cuidar disso.
Pelo governo federal, cuida a Polícia Federal de alguns tipos criminais, tá certo? Que não se confundem com segurança pública, e a Polícia Rodoviária Federal, que cuida de 70 mil quilômetros, patrulhando e fiscalizando. Portanto, 85% de todo o gasto com segurança pública, 80% de todo o gasto com segurança pública fica, evidentemente, com os estados. E dos recursos que são empregados pelo governo federal, a 80% também são ligados a custeio da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Então, é imperativo dizer, o Brasil não tem nem sistema, nem política nacional de segurança pública. E o que nós criamos, que foi o SUSP, ele hoje, infelizmente, não está sendo devidamente tocado. Polícias, vamos lá. As polícias são, perdão, a generalização nunca é boa, mas são políticas, são politizadas. Eu pergunto aos meus doutos companheiros aqui dessa live, qual é a estrutura de governo, qual é o palácio de governo que não é sustentado pelas polícias militares nesse país? Então, isso é apenas um pequeno exemplo. Nós tivemos 11 GLOs. Praticamente a maioria de todas elas foram exatamente por quê? Por greves policiais que não podem ocorrer. Pergunto mais uma vez, constitucionalmente, ministro Jobim, constitucionalmente, ministro Gilmar, polícias podem entrar em greve? Mas elas... E nós tivemos 11. A mais difícil, a mais terrível, dentre muitas, foi exatamente do Espírito Santo. O general Sinotti, que cuidava das operações, chegou a montar todo um preparo para entrar dentro dos quartéis, onde eles mantinham reféns dos policiais que queriam sair e não podiam sair, ameaçados de morte. E, detalhe, foram anistiados pelo atual governador. Então, essa situação de politização, ela pode estar crescendo agora ou não, mas, de fato, a política dentro dos quartéis, das polícias militares, sobretudo, já não falo civil, é uma constante na nossa história. E isso é também uma questão mal resolvida. Recentemente, quando da Previdência Militar, houve uma grande pressão das polícias militares para que estivessem dentro do capítulo da Previdência, e lá elas ficaram. Então, essa é uma questão mal resolvida, porque sabemos todos que, quando a política entra pela porta da frente, a disciplina e a hierarquia sai pelos fundos, pela porta dos fundos, e nós convivemos com isso, e volta e meia, o que é que nós sempre defrontamos? Nós defrontamos com polícias vivendo motins, como é o caso do Espírito Santo, e depois, lembro sempre, foram absolvidas, tá certo? E, como sempre, pelo parlamento, pelas pressões pelo parlamento, no caso estadual, mas, sem sombra de dúvida, com muitas a nível... Então, isso gera o quê? Vou exagerar nos termos para me fazer entender, peço desculpas, mas uma espécie de semi-anarquia. Então, nós sempre estamos utilizando as Forças Armadas para suprir este problema, que é um problema irresoluto. E, volta e meia, nós convivemos com isso. E qual o governador que não pede uma GLO ao presidente da República? Quando você tem sequestro, quando você tem anarquia, quando você tem invasões, quando as mortes explodem, porque são feitos acertos de contas, assim por diante. Não tem muito jeito para fazer. Agora, indo adiante, eu queria retomar uma questão aqui que o ministro Jobim, respondendo a você também, Vitor, mas é preciso retomar essa questão. Quando o ministro Jobim manda o projeto de lei 136, que consolidava exatamente isso que ele falou, o papel do ministro, devemos ao ministro Jobim, o papel do ministro, tá certo? Que era extremamente pouco relevante nas decisões internas, mas, sobretudo, inclusive, na indicação dos comandantes, que passaram a ser feitos pelo ministro da Defesa no projeto de lei 136. O que é que acontece? Eu era o relator na Câmara. E aí, em negociação com o ministro Jobim, nós passamos 2 emendas fundamentais. Primeiro, Estratégia Nacional de Defesa e Política Nacional de Defesa agora iriam passar pelo Congresso Nacional. Sabe quantas vezes isso aconteceu? Nenhuma. Nunca estratégia e política de defesa passavam pelo Congresso Nacional. Passaram a passar de 4 em 4 anos, no meio do mandato, para não ser contaminado pelo início ou pelo fim do processo eleitoral. E também o livro branco da Defesa Nacional, que grande parte, já não falo da Europa, falo aqui, inclusive, da América do Sul, países diversos, a Argentina é um exemplo claro, o Chile é outro,
que tinha o seu livro branco, que é um grande inventário de tudo que são as forças, a composição, onde estão, efetivos, cenários, tudo lá. Fizemos passar isso. Quando eu saí do Ministério da Defesa, tive a curiosidade de saber como é que tramitou a estratégia política em livro branco de 2000, pensando agora. Sabe como tramitou? Eu vou explicar para vocês. Na Câmara não teve nenhuma audiência pública. A votação foi simbólica. E o único voto contrário foi do Chiquinho Alencar, grande figura, mas que votou contra porque lá não se encontravam fatos sobre o regime militar, o que nada tem a ver uma coisa com outra. Isto seguiu para o Senado, ficou sobre a mesa do Senado durante semanas e foi votado sem que um senador se manifestasse. Sequer líder se manifestou. Então, a conclusão aqui é impositiva, meus caros. O poder político, ele não assume e se aliena das suas responsabilidades de definir os rumos das Forças Armadas e da Defesa Nacional, que é um pouco o que o Jobim disse e que o Aldo também. Então, veja bem, hoje nós estamos aqui fazendo essa live porque os assuntos do momento que a todos preocupa, que a todos querem saber, afinal, as Forças Armadas, o que é que pensam, onde é que estão? Nós vamos ter a tal autoritária, vai ter golpe, vai ter isso, aquilo, aquilo outro. Mas o poder civil, ou se vocês quiserem o poder político, ou se mais ainda precisamente o Congresso Nacional, ele não assume o papel, porque quando colocou-se lá dentro a política e estratégia nacional de defesa, era para que, essa era a nossa esperança, que você tivesse um diálogo histórico entre o poder político, civil, como queiram, e as Forças Armadas, porque ali estavam mais altas decisões agregadas sobre defesa e sobre Forças Armadas. E ali você tinha a possibilidade de chamar as forças, de discutir com elas os projetos estratégicos, de você discutir a formação delas, de você discutir o orçamento amplamente. Isso existe, eu estudei, por conta disso, com o general Ortigoyen, como já foi falado aqui, em vários parlamentos no mundo, exatamente como era isso. E o controle do parlamento ele é evidente, não em todos os países, mas em países, sobretudo chamados desenvolvidos ou centrais, é absolutamente... Você acha que o McCain, que era o todo-poderoso da Comissão de Defesa dos Estados Unidos, alguma coisa acontecia, se trocava um pneu, fazia qualquer coisa, exagerando, sem que tivesse a participação? Isso não existe. Mas o nosso poder aqui, ele se aliena desse papel. Agora, isso quer dizer também o seguinte: não se conhece as Forças Armadas, não se dialoga com as Forças Armadas, não se discute, elas têm necessidade disso, de ter um rumo e o que é que elas vão fazer. E você não tem isso. Então, essa é a questão. E, por fim, uma última observação, me permito, que é o seguinte: o presidente Bolsonaro resolveu abrir mão da chamada presidencialismo de coalizão. Não vou explicar aqui, não é necessário. Essa é a única ferramenta que, desde 88, segundo Sérgio Abrantes, desde 46, os presidentes tiveram que utilizar para poder governar. Porque você ganha as eleições com as mãos, né? Com as mãos do presidente, mas governa com 4. Né? É transversal. Na verdade, com 6, porque também tem o judiciário. O presidente diz: eu não vou fazer presidencialismo de coalizão. Traduzindo, não vou fazer uma grande coalizão multipartidária para governar. E sem isso, não se governa. Então, o que é que faz o presidente abrindo mão do principal trunfo político que nós temos, né? Pela estrutura e pela dinâmica da política brasileira, né? Que é exatamente a necessidade de uma ampla coalizão. Ele, então, o que é que faz? Ele precisa governar, ele precisa passar o programa, ele tem que entregar o programa dele. O que é que ele faz? Ele diz: eu tenho espada, eu tenho a espada. E ele diz, alternativamente, eu tenho o povo dele do seu lado. Não é isso? Então, ele parte de um presidencialismo de coalizão para um presidencialismo de colisão, pressionando, constrangendo os demais poderes. E é isso que acabou agora. Esgotou-se o presidencialismo de colisão e ele começa a montar tardiamente um presidencialismo de coalizão defensivo, voltado, sobretudo, para as questões que ele precisa entregar do seu programa, para um hipotético possível, né? Sempre existe, todos os presidentes passaram por isso, um processo de impeachment que venha a ser colocado, e, quem sabe, talvez, pela disputa da cadeira da presidência da Câmara, que é absolutamente estratégico. É isso. Obrigado. Bom, minha pergunta agora vai para o ministro Aldo Rebelo. Ministro, o senhor hoje está no Partido Solidariedade, mas quando o senhor foi ministro da Defesa, o senhor era afiliado ao PCdoB, partido que teve seus membros perseguidos pelos militares, foram presos, alguns mortos, né, que a gente conhece. E como é que foi o senhor ser ministro
que comandava os militares e com essa mancha no passado. E também gostaria de saber como é que o senhor vê se a democracia corre risco hoje. Em primeiro lugar, destacar que fiquei 40 anos no PCdoB, quando fui ministro, estava no PCdoB, mas hoje eu não estou filiado a partidos, estou provisoriamente, pelo menos, afastado das lides partidárias, mas não da vida política. Eu quero começar retomando uma reflexão do meu amigo Raul Jungmann sobre o abismo, a distância entre o mundo político e o mundo das Forças Armadas. A minha impressão é que é, mais uma vez, também a projeção de um problema maior. O país, uma nação, é construída com 3 grandes objetivos permanentes: a própria construção nacional, a construção física, a construção econômica, a construção social. A segunda é tornar o país socialmente mais equilibrado, sempre é uma preocupação e um objetivo permanente. E o terceiro objetivo é exatamente a construção da vida democrática. No Brasil, em certos momentos, nós vivemos uma tensão entre esse objetivo democrático e o objetivo nacional. Eu vou retomar mais uma vez esse período do Império, quando ainda lutávamos pela manutenção da unidade do território, da integridade do nosso território, que quando o Dom João VI saiu daqui, disse: olha, Pedro, a primeira preocupação é manter a unidade do Brasil. Essa era a preocupação. Essa unidade esteve em risco. Por quê? Porque a aspiração da ordem do dia democrática era a República. A República era a grande conquista da França, a República era a grande conquista dos Estados Unidos, e nós fizemos a nossa independência na contramão dessa tendência mundial. Nós fizemos a nossa independência não como república, mas como uma monarquia centralizada, que foi, na cabeça do Bonifácio, a única forma de manter a unidade e a integridade do território. Mas a cada uma dessas rebeliões, mais ou menos separatistas, como a dos gaúchos, a dos pernambucanos em 1824, que chegaram a estabelecer uma bandeira, a mandar representantes para os Estados Unidos para ver se adquiria armas, pólvora, reconhecimento diplomático. Nessas circunstâncias, a unidade esteve em risco. E o que era que colocava em risco a unidade? Exatamente o que havia de aspiração democrática, que era a República. Então, você, para manter a unidade do país, a integridade do país, você teve que reprimir tendências e manifestações que estavam na ordem do dia das aspirações democráticas. Foi isso o que aconteceu. Então, as forças chamadas progressistas, democráticas, por conta do Estado Novo, por conta de 64, passaram, como registrou o ministro Jobim, a manter uma certa desconfiança da questão nacional, do patriotismo, do nacionalismo, associando esse sentimento, essa tendência, a autoritarismo, ao Estado Novo, a governos militares, e, num passado mais remoto, a própria repressão a esses movimentos separatistas. De tal forma que, na política, não apenas do Congresso, mas do próprio Poder Executivo, a agenda nacional, a questão nacional sempre foi assim mantida um pouco distante. Eu fui ministro da Ciência e Tecnologia e não havia um projeto na área de ciência e tecnologia, no PAC, naquele Programa de Aceleração do Crescimento. Quando foi feita a partilha dos recursos do pré-sal, deu-se metade, ou mais da metade, para a educação, uma parte para a saúde, nada para a ciência e tecnologia e nada para a defesa. Na época, eu conversei com a presidente Dilma, eu digo, é inconcebível que se faça partilha de recursos de uma riqueza como o pré-sal e não se destine uma parte disso para a ciência e tecnologia do Brasil,
para os nossos institutos, para as nossas universidades, na área de pesquisa, e nem para as Forças Armadas. De todos os ministérios que eu averiguei e tiveram recursos externos via empréstimos, os únicos que nunca fizeram empréstimos foram os Ministérios da Ciência e Tecnologia e da Defesa. Eu ainda planejei o primeiro empréstimo lá no BID para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Ou seja, então, de fato, é um abismo que separa, não é a ciência, a tecnologia, a defesa do país, é a questão nacional. Por essa razão é que a Amazônia é relegada, porque houve uma espécie de sindicalização da agenda do país, da agenda dos partidos, da agenda do Congresso e da agenda do Poder Executivo, e, em certa medida, da agenda também do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. Hoje, o que se trata são as agendas identitárias, as agendas dos costumes, as agendas do comportamento. É isso que ocupa, principalmente, o Congresso, o Executivo, as forças progressistas, o Judiciário. Parece que a biologia passou a ser mais importante do que a ideologia, do que as ideias. Aquilo que une ficou secundarizado em função daquilo que divide, ou seja, das reivindicações biológicas, de raça, de gênero, das plataformas sindicais. Então, é uma dificuldade você lidar com isso. E aí entra também a questão das polícias militares. Por quê? Porque elas se transformaram em área de disputa ideológica. Aliás, a bem da verdade, foi setores da esquerda que começaram a sindicalizar a atividade policial militar, certo? Eleger deputados para contestar no Estado governadores aos quais eles faziam oposição. Depois, aí o seguinte, havia um motim, uma rebelião militar, o pessoal progressista corria para anistiar, porque o governador era da oposição, era PSDB, era DEM, era PFL, era, sei lá, outro partido. Quando mudou a política e os governadores passaram a ser de esquerda ou progressistas, a tecnologia da sindicalização da Polícia Militar já estava pronta. Então, ela só teve prosseguimento, só mudou de campo. Aí o seguinte, se é contra os governadores do campo de esquerda e progressista, o outro campo vai anistiar, vai estimular. Então, isso não tem solução. Só tem solução se proibir esse tipo de sindicalismo. Instituições, carreiras de Estado não podem ter sindicalização, nem judiciário, nem Ministério Público, nem Polícia Militar. Ou seja, só quem obedece a esse princípio são as Forças Armadas. Por quê? Porque a sindicalização e o sindicalismo é a negação dos dois princípios que mantêm uma Força Armada, da hierarquia e da disciplina. Com hierarquia e disciplina, você não tem sindicalismo, é o antissindicalismo. Então, eu creio que esse sindicalismo, esse economicismo, para usar uma expressão que eu e o Raul conhecemos da antiga militância, o economicismo é a ruína dessas instituições de Estado. Você privatiza políticas de Estado, você entrega políticas de Estado ao sabor das oscilações, das reivindicações da corporação. Então, os procuradores querendo subtrair do presidente da República a indicação do chefe do Ministério Público, é o sindicalismo policial querendo substituir a autoridade ou do secretário de Segurança ou do governador, tá certo? Manifestações partidárias de tudo quanto é tendência, porque, claro, se você permite o sindicalismo, centrais sindicais têm 4, 5, 6, tendências políticas têm várias, e tudo isso vai para dentro das corporações. Isso é uma ruína, isso é uma tragédia. Eu acho que você tem que valorizar essas carreiras de Estado, tem que valorizar o papel do Ministério Público, o papel das polícias militares, reconhecer a nobre função que essas instituições desempenham. Eu tenho registro de vários momentos de gratidão à Polícia Militar durante a Copa do Mundo. Se não fosse o papel da Polícia Militar, por exemplo, em São Paulo, dificilmente nós teríamos feito a abertura da Copa.
com black bloc, aventureiros, irresponsáveis, de tudo quanto é tendência política, querendo bloquear a Copa do Mundo, uns porque eram de oposição a Dilma, outros porque eram de oposição ao Alckmin, se juntava tudo para dizer não vai ter Copa. Foi a Polícia Militar em São Paulo que ajudou a manter esse projeto de interesse nacional, que era realizar um compromisso do Brasil à Copa do Mundo. Portanto, eu vejo dessa forma. E a outra questão é o seguinte, né? Eu não sou a mulher de Ló para virar estátua de sal olhando para trás. Então, se nós olharmos para o passado com o objetivo de dividir o país, nós vamos conseguir. Não é difícil, não, porque cada um tem uma razão para fazer qualquer coisa. Um tem uma razão para derrubar as estátuas, para reescrever a história, para refazer os livros, para dividir o país. Nós temos muitas razões. Eu acho que quem tem interesse em construir o futuro não pode olhar para trás a partir do que divide. Nós temos que olhar para a história a partir do que nos une. Um certo historiador norte-americano, até numa entrevista à revista Veja, disse certa vez isso. A questão do Brasil é que vocês escrevem a história de vocês a partir do que deu errado. Nos Estados Unidos, nós escrevemos a história dos Estados Unidos a partir do que deu certo. Uma filósofa famosa, aí, progressista, em 2000, nos 500 anos do Marco Zero do Brasil, fez um livro e a última frase do livro é não valeu a pena. Eu digo, não, esse país, o meu país valeu a pena. Com todas as deformidades, com todos os desequilíbrios, com todas as injustiças, o meu país valeu a pena. E nós devemos ter orgulho da nossa história, da nossa memória, um olhar crítico para as deformidades, para a morbidez do que aconteceu, mas é o nosso país. Agora eu vou importar modelo americano, eu vou agora adotar um complexo de inferioridade e dizer o seguinte, não, a nossa mestiçagem é um fracasso, agora nós vamos ser uma nação birracial, de pretos e brancos, porque a América é assim. Não, a América é assim, mas o Brasil não foi assim, o Brasil não é assim. A nossa civilização não é uma civilização bicolor, tem negros, tem brancos, mas ela é na alma, na cultura, na culinária, na música, na literatura, uma civilização mestiça. É isso o que nós somos. E voltando às Forças Armadas, como deu o exemplo o nosso ministro Jobim, lá na Santa Maria, dos jovens militares ensinando português aos alemães, reza que o Geisel nunca chegou a aprender alemão, já aprendeu direto o português, exatamente pela nossa capacidade de assimilar o estrangeiro e não permitir aqui a segregação que querem agora, lamentavelmente, importar. E isso encontra barreira em instituições que têm no seu DNA a memória, a história. Instituições adolescentes, eu vejo aí, tipo o Ministério Público. O Ministério Público trabalha por essa agenda identitária, ele é abertamente favorável a essa agenda identitária. Já as Forças Armadas, que têm na sua memória a luta pela unidade do Brasil, a luta pela integração do Brasil, de ver os brasileiros como uma coletividade que precisa ser cuidada no seu todo, no seu conjunto, eles são uma espécie de barreira a essa onda avassaladora de apagar a nossa identidade, de quebrar a união do país num momento tão necessário. O Brasil, mais do que nunca, precisa unir esforços para conter a tragédia dessa pandemia, com crise econômica, com crise social. É isso que nós precisamos. Então, olhando para trás, eu tenho um olhar crítico. Eu não acho que a nossa história é uma história cor-de-rosa, romântica, que tudo deu certo, é um passeio pela Avenida Paulista, bem iluminada, numa tarde de sol. Não, nós enfrentamos tempestades, enfrentamos problemas, agora nós temos que olhar na linha do horizonte. Como disse um intelectual mexicano que foi embaixador no Brasil nos anos 30, numa conferência no Itamaraty,
Se você está no barco no meio da tormenta e olha para o casco do navio, você vai ficar mareado, você vai ficar embriagado, você vai se incapacitar para tirar o navio da tempestade e da tormenta. Olhe na linha do horizonte, vamos olhar na linha do horizonte. Aliás, o soldado, quando marcha, ele não olha no pé do que está à sua frente, ele olha na linha do ombro, exatamente porque isso é o que mantém a disciplina e o ritmo da marcha. Então, nós devemos olhar para frente, nós devemos olhar na linha do horizonte. Se olharmos só para o casco do navio, nós vamos ficar mareados e embriagados. Tudo isso, naturalmente, respeitando o direito, a necessidade de se fazer observações críticas no momento, na história, de analisar esses erros, como registrou aqui o Raul. Ou seja, agora tudo no Brasil é culpa, isso é a ciência política da USP, tudo no Brasil é culpa dos governos de coalizão, do presidencialismo de coalizão. Não sabem o que é o Brasil, eles acham que o Brasil é Paris, é a França, que o Rio Tietê é o Rio Sena, tá certo? Ou que o Jacuí certo? É o Mosela. Não. O Brasil não é a Alemanha, o Brasil não é a França, o Brasil não são os Estados Unidos divididos entre duas correntes. Isso aqui, para expulsar os holandeses aí da pátria do Raul Jugman, juntou um exército de negro, um exército de índio, o Poti, o Henrique Dias, os mazombos, juntou todo mundo para fazer a independência. O Bonifácio diz, olha, pessoal, tem que ter na cabeça o dissidente da Casa de Bragança, o herdeiro da coroa portuguesa, juntou com o Gonçalves Ledo, que era mais radical, republicano, para fazer a abolição. Foi a princesa Isabel, ao lado de líderes negros, como Patrocínio, como o André Rebouças. Foi esse movimento, os militares, abolicionistas, a República, foram os fazendeiros do café de São Paulo, com a classe média, urbana, com os militares. Agora nós queremos reinventar, dividir o Brasil em dois. Na raça, dividir o Brasil em dois. Na política, o país não pode ser dividido em dois. Sabe por quê? Porque isso não corresponde à realidade. O Brasil é o Brasil da vanguarda da ciência e tecnologia, do laboratório de aceleração de partículas do professor Rogério Cerqueira Leite, em Campinas, ou do Centro de Tecnologia Aeroespacial em São José dos Campos, e é o Brasil do ribeirinho, que planta 6 meses para poder se alimentar, das escolas sem água e sem luz que existem na Amazônia, que eu visitei, milhares de escolas que não têm água e nem luz, e o professor dorme num colchão no chão, porque é esse o Brasil, é muito desigual. Então, nós vamos ser 2 Brasis na política e 20 Brasis na realidade. Não, isso aí não. Isso aí, o Brasil não é uma coisa para a USP explicar, tá certo? Com todo respeito pela ciência política da USP, mas ela não consegue explicar o Brasil. O Brasil é muito mais... Ministro Aldo Rebelo, desculpe interrompê-lo, mas é que a gente já está no adiantado da hora, e eu queria poder passar a palavra para o ministro Gilmar para fazer o encerramento da nossa live, e depois, numa outra oportunidade, a gente volta a discutir. Eu sei que o ministro Aldo é um conhecedor profundo da história brasileira. Aliás, o senhor, o ministro Júlio, o ministro Jobim, o ministro Gilmar são grandes conhecedores do Brasil, mas eu gostaria que o ministro Gilmar pudesse fazer a finalização da nossa live, porque já estamos a 1h30 no ar. Olha, boa tarde a todos, boa tarde, Germano. Eu queria, de fato, saudar a iniciativa da Isto É e do IDP, cumprimentar o Rodrigo, o Germano e o Ney e o Vitor pelas provocações, e cumprimentar o Aldo Rebelo, o Jobim e o Jugman pelas brilhantes exposições. Acho que tivemos uma manhã muito rica, sem dúvida nenhuma. Foi um dos melhores debates dos quais eu participei, e tivemos, talvez, até essa provocação final do Aldo nos alimente a trazer novos debates a propósito dessa questão, o presidencialismo de coalizão como um retrato da nossa realidade, o que é possível fazer, ou até discutir, como eu tenho tentado propor, a ideia
de um novo sistema de governo, em suma, alimentarmos debates em torno disso. Mas, sem dúvida nenhuma, foi um dia marcante, brilhante a iniciativa, Germano, da Isto É. Bom, em nome da Isto É, em nome também do Instituto Brasileiro de Direito Público, o IDP, gostaria de agradecer a todos, ao ministro Nelson Jobim, Aldo Rebelo, Raul Jungmann, o nosso anfitrião, o ministro Gilmar Mendes, e agradecemos também a todos que nos acompanharam nessa live, de suas casas, seus escritórios, e desejaria, então, um bom dia a todos e muito obrigado pela presença de todos. Um grande abraço. Até logo, ministro. Logo.